Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Eu sou o pastor Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra, para nos lembrar a nossa missão e o nosso propósito aqui nessa terra. Estamos aqui para ser o sal dessa terra e a luz deste mundo. Nós estamos numa série intitulada Fundamentos da Nossa Fé, onde nós estamos estudando assuntos fundamentais para a nossa fé. E hoje nós vamos aprender sobre o ministério da palavra. Como é que alguém se torna um pastor dentro da maneira como nós cremos, qual é o processo da escolha que Deus faz da pessoa, da resposta que a pessoa dá, o que a igreja deve fazer, como encaminhar uma pessoa para o ministério, como se comportar para com uma pessoa que teve um chamado para o ministério. Ministério da palavra. Todos os cristãos, de alguma maneira, foram chamados para servir a Deus. Ninguém é chamado para ser cliente, todos somos chamados para ser garçons. Devemos pôr a toalha e devemos nos colocar à disposição para servir. Jesus foi o modelo de serviço. Ele diz: eu fiz para que vocês sigam o meu exemplo. Assim como eu lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Estamos aqui para servir. Mas, de alguma maneira, Deus chama, de um modo muito especial, alguns para o ministério da palavra. Pessoas que vão cuidar do rebanho e pessoas que serão usadas por Deus para traçar um plano de ação para a igreja alcançar os confins da terra, conforme Deus ordenou que os cristãos fizessem. Então é sobre isso que nós estaremos aprendendo hoje. Quando Jesus estava terminando as instruções aos seus primeiros discípulos, já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia aparecido para eles por um período de 40 dias. E Jesus estava se despedindo, já estava para subir ao céu. E então Jesus tem esse encontro com eles que nós vamos ler no texto agora, Mateus 28, de 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Nações aqui quer dizer etnias, povo, tribo, língua, nação. De todos esses grupos haverá adoradores no céu. E Jesus então mandou que a sua igreja, os seus discípulos, fossem aos confins da terra para conquistar discípulos para ele de todas as etnias, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Lembre, uma das coisas que Jesus ordenou àqueles primeiros discípulos foi ir e fazer discípulos. E ele disse: ensine os novos a fazer o mesmo que eu mandei vocês. E ele promete: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Todo cristão é convocado para servir a Deus na obra de Deus. Mas Deus escolhe alguns de um modo especial para o ministério da palavra. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nós vemos de novo a missão geral de todos os cristãos. Atos 1, 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa missão era para todos. Entretanto, Deus escolhe alguns homens para o ministério da palavra e dá a eles dons diferenciados para comunicação e ensino da palavra de Deus. Esse ministério singular da palavra faz parte do projeto daqueles que vão liderar a igreja no avanço na obra de Deus. Marcos capítulo 3, versículo 13 e 14 dizem: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele.
escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar. Então, Jesus separou alguns, que ele chamou de apóstolos, que teriam a função de pregar a palavra para o povo. Atos capítulo 6, versículos 1 a 4, mostra o momento quando a igreja havia crescido, se estruturado e surgido então muitos outros serviços além da pregação da palavra de Deus. E então surgiram viúvas necessitadas, necessário alguém para cuidar, atender esses necessitados, dar uma cesta básica, socorrer alguém que está precisando. E então os apóstolos estavam ficando sobrecarregados com muito serviço, e olha o que aconteceu. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa, qual? De atender aos necessitados, serviços que poderiam ser feitos por pessoas que não tinham uma vocação específica da pregação da palavra. Versículo 4. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, quem é chamado para ser um pregador da palavra, ele deve dedicar-se exclusivamente a isso. Ele é, na verdade, um porta-voz de Deus entre os homens. Em Êxodo capítulo 4, versículo 11 e 12, Deus diz: disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Em Isaías capítulo 6, versículo 8 e 9, quando o profeta Isaías é convocado para o ministério profético, nós lemos: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá. Em Jeremias capítulo 1, versículos 5 a 10, lemos: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. A obra do porta-voz de Deus tem uma finalidade dupla: a de proclamar as boas novas da salvação aos perdidos e a de
apacentar os salvos. Quando um homem dá evidências de ter o chamado de Deus para o ministério da palavra, a igreja deve reconhecer esse chamado e deve então apoiar tal pessoa para que ela se prepare adequadamente para o ministério. E uma vez preparado, cabe à igreja convocar um concílio de pastores para examinar se o candidato está realmente preparado para exercício do ministério, e esse concílio fará um exame deste candidato. Sendo ele aprovado, o concílio se reunirá num momento correto, num momento estabelecido, para fazer o culto de ordenação ao ministério da palavra. Normalmente, isso é feito em 2 etapas. Num dia, normalmente ocorre de sábado em nosso caso, um grupo de pastores, composto de no mínimo 7 pastores, se reúnem e vão examinar o candidato, fazendo a ele todas as perguntas que julgarem necessárias e úteis para o exercício do ministério. Sendo esse candidato aprovado nesse exame oral, ele então será recomendado para o ministério e marcará o culto de ordenação, que normalmente acontece no sábado seguinte ou um pouco depois. E então reunirá novamente um grupo de pastores, onde haverá ali uma ministração da palavra voltada à explicação da função ministerial, e um dos pastores presentes, normalmente é o pastor titular da igreja que pediu o exame do candidato, ele vai presidir aquele momento, e aquele grupo de pastores imporá as mãos sobre o candidato, orará sobre ele e o declarará ordenado para o ministério pastoral. No meu caso, aconteceu há 31 anos atrás, quando um concílio presidido pelo pastor Bartimeu Vaz de Almeida Júnior e secretariado pelo pastor Jonas Machado fizeram meu exame e o culto de ordenação. É assim que se faz em nosso caso. O ministro da palavra deve dedicar-se preferencialmente, exclusivamente ao ministério da palavra. Eventualmente, caso a igreja não tenha condições de sustentá-lo dignamente, por ser ainda uma igreja pequena, com poucos recursos financeiros, o pastor pode até exercer uma atividade paralela para complementar o seu salário, mas esse não é o ideal. O ideal é que a igreja dê ao pastor condições de estar a tempo integral no ministério, porque o ministério pastoral exige muito do pastor. Ele precisa estar o tempo todo disponível. Muitos podem dormir e pensar, ninguém vai me incomodar. Mas um pastor, se recebe uma ligação no meio da noite de alguma das suas ovelhas precisando de uma atenção sua, ele estará a serviço, disponível. Se alguém solicita um aconselhamento, ele deve estar disponível. Qualquer hora, ele não tem aquele horário de trabalho de CLT. Ele trabalha o tempo todo para servir a Deus. Claro que ele deve ter direito e deve se programar para ter o seu dia de folga, para estar com a família, deve ter aqueles momentos no ano onde ele marca e tira um tempo de férias, onde os líderes e discípulos que ele prepara continuam o trabalho que ele vem fazendo. Mas o pastor deve ser dedicado exclusivamente ao ministério pastoral. Esse é o ideal para a obra de Deus. O pastor também deve aprender a depender de Deus e saber que o seu sustento não vem da igreja, vem de Deus. Deus é o seu mantenedor. Aliás, todo cristão precisa aprender isso. Você deve ter um emprego, mas aquele emprego ele pode te demitir e quem te sustenta é Deus. Você pode ter uma empresa e a sua empresa pode te dar um bom prolabore, porém a sua empresa pode falir, então você deve entender que quem te sustenta é Deus. Deus é quem nos sustenta e não há diferença entre pastor e ovelhas. Todos são sustentados pelo Senhor Deus, que é aquele que a todos dá o alimento e as coisas necessárias. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 a 16,
Paulo orienta Timóteo da seguinte maneira: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas. Dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. O pastor, então, ele deve dedicar-se ao ministério pastoral. É por isso que dizemos que no plano ideal o pastor deve ser só pastor. E não é só, é tudo, porque pastorear é um grande trabalho, é uma grande honra, é algo muito digno e o pastor deve então encarar esse ministério dessa forma. Continuando a leitura que estávamos fazendo de 1 Timóteo 4, de 13 a 16, vamos concluir a nossa leitura agora lendo o verso 16, que diz assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Paulo escrevendo a Timóteo, segunda carta, capítulo 4, versículo 2 e versículo 5, diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O apóstolo Pedro, orientando aos pastores, diz em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 1 a 3. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. Presbítero e pastor é a mesma função. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Presbítero e pastor é a mesma função, por isso Pedro fala com os presbíteros, diz que é presbítero e diz que era para esses presbíteros pastorearem o rebanho de Deus. E então, nessa função de pastorear o rebanho de Deus, algumas atitudes eram esperadas desses pastores. Trabalhar não por obrigação, mas de livre vontade. Não fazer isso por ganância, mas com aquele desejo de servir. E não agir como dominadores, mas sendo um modelo para ser seguido. A igreja precisa disso. De homens que sejam modelo de vida e de fé. E a minha oração por mim, e o que eu te peço que ore por mim, é que eu possa ser um modelo de vida e de fé para aqueles que me ouvem. É Deus quem ordenou que o pregador deve viver do evangelho. O próprio crente que está sendo instruído pelo pastor deve investir financeiramente para sustentar o seu pastor na sua vida. Mateus capítulo 10, versículo 10, diz assim: não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois
o trabalhador é digno do seu sustento. Jesus disse, o trabalhador é digno do seu sustento. Ele havia enviado seus 12 discípulos em missão. Ele falou para eles, não levem saco de dinheiro, não levem nada extra, vá na dependência total e lá vocês vão encontrar uma casa onde vocês vão hospedar e vocês vão pregar para aquela casa e eles vão dar comida para vocês. O trabalhador merece a sua comida, merece o seu sustento, merece o seu salário. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 e 14 diz: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Se há uma coisa que as pessoas se incomodam, reclamam de pastores serem sustentados financeiramente, e é verdade, há alguns abusos, há pessoas intituladas de pastores que às vezes querem se enriquecer explorando a boa-fé das outras pessoas. Não é esse o nosso caso. Nossa igreja ela tem o seguinte princípio: a igreja em assembleia, reunida em uma votação livre e democrática, escolhe um pastor e o empossa como pastor da igreja por tempo indeterminado enquanto bem servir. E é a igreja que, no ato de convidar o pastor, estabelece o quanto pode lhe oferecer de pagamento e quais são as condições de reajuste que ela tem para oferecer. E isso então é seguido e é claro, havendo momentos em que a igreja cresce e pode melhorar essa condição, ela o faz, havendo momentos de crise que ela não pode cumprir aquilo que pretendia fazer a nível de reajustes, também se conversa, porque não é uma relação trabalhista legal que se segue por meio de ferro e fogo, mas um relacionamento de amor, de consideração e de boa vontade mútua do pastor para com a igreja e da igreja para com o pastor. O pastor deve ser sustentado pela igreja que o colocou no ministério, cuidando dela. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e versículo 18, lemos: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Honra aqui é a mesma palavra para honorário, pagamento. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o seu cereal. Amordaçar é prender a boca do boi, colocar uma focinheira nele. E o trabalhador merece o seu salário. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. Um boi, quando está trabalhando no meio do cereal, ele deve ter direito a dar aquelas bocadas e comer um pouco daquilo que ele está ajudando a preparar. O trabalhador é digno do seu salário. É óbvio que uma igreja que está sendo abençoada pelo trabalho voluntário, tão serviçal de um pastor, deve reconhecê-lo e dar-lhe uma boa recompensa financeira para que ele sustente dignamente a sua família. Às igrejas cabe a responsabilidade de cuidar e de sustentar adequada e dignamente os seus pastores. Gálatas capítulo 6, versículo 6 nos ensina: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. É muito importante entender isso. Veja só, empregadores que se beneficiam
da sua posição de maior poder para negar direitos aos trabalhadores, pensando que com isso está melhorando ainda mais a sua vida e os seus negócios, engane-se. Igrejas que têm condições de dar um sustento digno ao seu pastor e falham nisso por mesquinhez, por querer aplicar os recursos em outras coisas e não priorizar o sustento pastoral, também falham nisso. Deus é o defensor do trabalhador que não está recebendo dignamente o seu sustento. Olha o que diz a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 24, versículo 14 e versículo 15. Não se aproveitem do pobre e necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão, ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será culpado de pecado. Sabe aquele patrão que gosta de atrasar o pagamento do funcionário? Não porque não tem condições de pagar em dia, mas porque prioriza outras coisas, não considera a necessidade do seu funcionário e vai adiando, e o funcionário vai ficando descontente com aquela situação. Se aquele funcionário reclamar com Deus sobre esse patrão, isso pode ser considerado pecado contra aquele patrão. E isso pode trazer prejuízo ao invés de lucro. Então fique atento, trate bem os seus funcionários. Da mesma forma, a igreja para com os seus pastores. Se a igreja tem condições, deve fazer o melhor pelos seus pastores. Tem condições, deve fazer o pagamento dos seus pastores na data estabelecida. Não ficar adiando, não ficar postergando. Por quê? Porque cada um tem as suas necessidades, faz os seus compromissos e cabe a cada um que é o pagador do salário ser fiel no cumprimento dos seus compromissos. É o ensino da palavra do nosso Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 4 e 5 diz: Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus está atento para o necessitado. A igreja deve ter seus pastores na mais alta estima. Deve honrá-los e cuidar bem deles. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e versículo 13, dizem: Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Para conseguir praticar isso com excelência, imagine como você gostaria de ser tratado se Deus o chamasse para ser pastor da igreja da qual você é membro hoje. Imagine você fazendo o trabalho que o seu pastor hoje faz e sendo pago da forma como o seu pastor é pago hoje. Jesus ensinou isso. Façam aos outros o que vocês querem que eles façam para vocês. A Bíblia diz que você deve desejar que o seu pastor tenha um salário 2 vezes equivalente ao seu. Considerados dignos de dupla honra aqueles que trabalham no ministério. Duplicada a honra. Que ele ganhe o dobro do que você ganha. Deve fazer isso com grande consideração, em alta estima e com amor. É desse jeito que a palavra de Deus diz
que deve ser praticado o ministério da palavra. O pastor não deve ficar de olho no salário. O salário não é o que importa. O que importa é ele cumprir a vontade de Deus. Quem deve preocupar-se com o salário do pastor é a liderança da igreja onde ele trabalha. Esta deve preocupar-se em oferecer ao seu pastor condições de dignidade, de manter uma qualidade de vida que sustente dignamente a sua família e que não faça a própria igreja passar vergonha por deixar o seu pastor em necessidade. Que Deus possa nos abençoar. Eu quero dizer aqui que a Igreja Batista Sal da Terra tem cuidado com muito carinho do pastor Newton. E eu não estou pregando isso para pedir aumento para a minha igreja. Eu sei que a igreja me oferece o melhor que ela tem para oferecer. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quero pedir que as pessoas que ouviram essa palavra possam aprender a colocar em prática este ensino. E eu quero pedir ao Senhor que cada pessoa aprenda a cuidar bem do seu pastor. Eu sei que me ouvem pessoas de outras igrejas e eu sei que é meu dever também ensinar à minha própria igreja esses valores da tua palavra. Porque nós estamos vendo os fundamentos da nossa fé e esta é uma questão fundamental. Uma boa igreja deve ter um bom pastor e um bom pastor merece um bom sustento de sua igreja. Abre, Senhor Deus, as comportas do céu sobre cada igreja, de cada membro dela que está ouvindo essa palavra agora por meio do YouTube, para que eles possam tratar com dignidade os seus pastores e dar-lhes o sustento que eles necessitam, para que eles não tenham que dividir o seu tempo com atividades paralelas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Se essa mensagem te abençoou, curta aí no canal, compartilhe com algumas pessoas, ajude-me a levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas. Se você compartilhar com 3 e pedir que eles façam o mesmo, eu sei que nós vamos chegar bem longe. Deus abençoe sua vida e tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.